Oi, gente, eu aqui novamente apresentando mais um Espaço News, aqui da Sofá Brasil, de Blumenau, Vale do Itajaí, para todo o estado de Santa Catarina. Você confere comigo agora quais são os destaques desta semana. No programa de hoje nós temos o quadro Sente-se à Vontade com Jojo Oneda. Eu converso com um músico, Lino Vieira, que é muito conhecido aqui em Blumenau e todo o estado de Santa Catarina. Ele vai contar um pouquinho pra gente da sua trajetória, uma história de vida muito linda, tenho certeza que vocês vão adorar. Tem também o Franklin Fischer, ele já esteve aqui com a gente, falou sobre constelação familiar e hoje ele retorna e nós vamos falar sobre meditação. Gostou das matérias? Então fica ligadinho, fica comigo, o programa está apenas começando. Eu começo o programa de hoje com Franklin Fischer e nós vamos falar sobre meditação. O Franklin já esteve aqui no programa e nós falamos sobre constelação familiar, né, Franklin? Exatamente. Seja muito bem-vindo hoje aqui novamente. Obrigado. E nós vamos falar sobre meditação. O que seria a meditação, Franklin? Então, a meditação, né, ela tem várias vertentes e ela tem várias formas de ser praticada. Mas, basicamente, a meditação é um exercício de consciência de si. É um exercício onde a gente começa a se enxergar como ser humano. Né? Numa sociedade em que a gente vive muito com foco de atenção voltado para fora, para tudo que acontece no nosso contexto de vida, esse exercício é mais do que necessário para a gente se encontrar nesse processo e ter um fio da meada sobre a nossa vida, né? Como é que surgiu a meditação? Então, a meditação é uma prática de milênios, né? Então, há cerca de 3.000 anos existem relatos dos primeiros indícios da meditação. Então, é uma prática de autoconhecimento, talvez a primeira prática de autoconhecimento que a gente tenha relatos, né? Aí começou por todo um pensamento filosófico, né, que tem a conexão com a história de Buda. Então, a partir desse conhecimento, a meditação ela foi se desmembrando em técnicas diferentes, mas sempre com o mesmo intuito de observação dos pensamentos, da mente, do nosso padrão de funcionamento do corpo, conectado com a mente também. E existem várias técnicas, né? Existem. Eu sempre falo para as pessoas assim, que a meditação não é um exercício de parar de pensar. Se a gente começa com esse objetivo, a meditação já deu errado. Então, parar de pensar é fisiologicamente impossível. Afinal de contas, a mente ela tem essa função. Né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que a gente direciona o nosso pensamento. Entendi. Direciona para uma autoobservação. Então, você sai daquele mecanismo de criação de histórias e se conecta com as sensações do corpo. Que é nesse momento que tu se conecta com as sensações do corpo e passa a entender essas sensações que você sai da criação das histórias. E sempre existe um objetivo para você focar a sua atenção. É sempre uma proposta de foco de atenção plena. Então, se você vai focar em algo que está acontecendo aqui agora, se você vai focar no seu corpo, se você vai focar num som repetidas vezes. Então, o teu foco de atenção, ele sempre tem que estar direcionado para alguma coisa. Tem a meditação guiada, como é que funciona? Então, a meditação guiada, ela te traz os elementos para que você direcione o seu foco de atenção. De que forma? Então, quando eu guio uma meditação, por exemplo, eu trago todo um contexto e uma história que vai guiando a tua percepção. Qual é o lugar que tu vai passar, qual é a imagem mental que você vai trazer, o que você vai se conectar daquela imagem mental. É como se eu estivesse fazendo uma viagem, ouvindo o som da tua voz, é isso? Isso. Interessante. Você vai sendo conduzida e esse é o teu foco de atenção. Por onde a gente vai passar, o que a gente vai observar e o que vai mudar o teu estado interno a partir dessa observação. Então, para quem está começando, de repente, a meditação guiada seja o caminho melhor para iniciantes, poderia-se dizer assim? Sim. Do que eu começar a fazer uma meditação sozinha, sem experiência e sem saber por onde começar?
Exato, porque assim, quando a gente tem o silêncio, por exemplo, eu considero a prática mais importante quando a gente está conectado ao silêncio. Né? Mas quando a gente está iniciando, é muito comum quando você silencia, a primeira coisa que você faz é observar o pensamento. E daí o que você fala? Eu penso um monte de coisas ao mesmo tempo, tá uma confusão, eu não estou conseguindo me entender, é muita coisa. Isso vai te gerando todo um estado de ansiedade que vai sendo difícil de suportar e você acaba abrindo os olhos, saindo dali e indo fazer outra coisa, porque você acredita que não está funcionando. Mas essa tomada de consciência ela é muito importante. A gente não pode desistir, então, na primeira tentativa. Não, é um exercício de muita persistência e é um exercício de não julgamento principalmente. Né? Hoje a gente se julga muito por tudo, né? Então a gente pensa assim, vou começar a meditação, então no primeiro dia eu já tenho que me iluminar. Não é então, assim. Se eu não experimentar essa sensação de tranquilidade, leveza que todo mundo fala, então eu fiz errado e eu não faço mais. Né? Então, para que haja esse entendimento, a gente precisa entender que é um processo de construção. A gente vai entendendo qual é o objetivo da meditação e a gente chega a essa conclusão que meditação não é só quando a gente sente essa leveza, mas quando a gente consegue estar num processo de confusão e ao mesmo tempo a gente consegue encontrar um centro dentro dessa confusão, consegue encontrar um objetivo, um direcionamento. É aí que a meditação ela começa a trazer uma ressignificação dos pensamentos e da nossa maneira de pensar. Eu posso meditar em qualquer lugar? Eu posso estar sentada aqui agora e eu meditar? Eu preciso ir para um espaço diferente, ao ar livre, um lugar mais zen? Não, não precisa. E a meditação talvez seja o exercício mais acessível que a gente tem. Mesmo? Porque ele não precisa de pré-requisito nenhum. Eu medito, por exemplo, esperando o elevador. Né? A gente clica no botão e tem todo o tempo de espera até o elevador chegar. Tá, mas como você medita esperando o elevador? Eu presto atenção na respiração. Isso vai fazer com que tu acalme. Todo o mecanismo se autorregular. Né? Então a respiração ela tem esse poder de fazer com que a nossa fisiologia retorne aos estados de relaxamento. Então ao invés de ficar ansioso porque o elevador não chegou, eu fico tranquilo por causa da respiração, porque eu estou conectado a esse movimento. E esse exercício de tomada de consciência ele já é uma meditação. Porque quando você interage com alguém em um ritmo em que você está conseguindo se perceber, faz muita diferença para quem está na interação. Porque eu estou recebendo a tua mensagem, eu estou observando que ela se comunica comigo, para depois te responder. E para tudo isso existe um ritmo, existe uma velocidade, né, de processamento, de entendimento do corpo para a resposta. E o respirar, muitas vezes a gente esquece, né, Franklin? A gente esquece de respirar, né? A gente entra nesses estados, né? A gente estava comentando aqui um pouquinho antes sobre o pânico, sobre a ansiedade. Às vezes a nossa falta de consciência sobre o que a gente está fazendo com a nossa respiração, por exemplo, gera todo esse estado de ansiedade. Se eu parar de respirar agora, sem perceber, o que vai acontecer? O meu batimento vai aumentar, a minha pressão vai subir e eu vou começar a me sentir com aquela impressão de o peito está inflando. E que daí você já começa a dizer, estou ansioso. E aquilo vai entrando num ciclo de quanto mais você presta atenção, mais isso se manifesta. E daí, no final das contas, tu percebe que você não está respirando. Daí entra em pânico. Essa ansiedade te traz uma justificativa para esse sentimento que você está tendo. Franklin, você falou para mim que as pessoas perguntam sempre, né, quanto tempo que eu preciso meditar? Eu tenho que meditar todos os dias? Como que funciona? Então, eu costumo sempre recomendar para as pessoas assim entenderem primeiro o contexto que elas estão inseridas e a disponibilidade que elas têm para acessar a técnica. A persistência de ser diário eu recomendo, mas tem pessoas que eu recomendo iniciar com 1 minuto. Um minutinho é suficiente? Então, tem até uma passagem de Buda que ele cita isso, né?
Ele fala que cada segundo que você respira conscientemente, esse segundo é um segundo de meditação. Interessante. Então, a gente desconstruir essa ideia de tempo, porque a consciência de si durante o dia já é um exercício de meditação. Então, se a gente conseguir se comprometer com 1 minuto por dia, a gente já iniciou a nossa meditação. E a partir daí, o próprio processo e o resultado vai te estimulando a fazer cada vez mais. Afinal de contas, todo mundo quer se sentir bem, né? Então, se você sente que está fazendo o exercício e aquilo está tendo um impacto na sua vida, você vai abrindo cada vez mais espaço, né? E a meditação vai ocupar o espaço que você tiver disponível para ceder que ela tome na sua vida. E com certeza vai fazer toda a diferença no teu dia, no teu trabalho, com a tua família. Com certeza. Né, Franklin? Porque influencia em tudo, no humor, influencia no bem-estar da pessoa, mais ou menos assim. Como você falou, né? Não só o teu bem-estar, mas o bem-estar de quem convive com você. E as pessoas são muito inspiradas pela tua tranquilidade, né? As pessoas olham para você, enxergam tranquilidade e elas dizem, opa, quero isso para mim também. Né? Então é um ciclo que se alimenta e vai ganhando uma dimensão que a gente, na prática, vê que é muito grande mesmo. Muito legal a matéria aqui com o Franklin. Adoro te receber no programa. O prazer é recíproco. Sempre que tiver alguma coisa diferente, nova, alguma coisa que queiras passar para o nosso telespectador, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada, querido. Obrigado pelo teu convite e pela simpatia de sempre. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Agora eu vou fazer um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já.